E aí, galera, boa noite. Hoje foi bomba por cima de bomba e eu tô aqui para comentar aqui mais uma vez sobre essas questões levantadas por Bolsonaro em relação ao preço da gasolina. Eu queria levantar aqui alguns pontos bastante importantes. Primeiro, mais uma baixa programada para o dia de amanhã nas refinarias. Existe um processo longo para esse preço, né, essa baixa chegar ao ponto do consumidor final, mas não tão longo assim, tá? Mas um monte de fatores influenciam nisso. Mas eu queria mostrar aqui os lados positivos e os lados negativos, né? Vamos começar pelos lados positivos, né, de toda essa discussão que está sendo proporcionada, levantada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, ok? Então, o primeiro ponto é que é importante demais se debater carga tributária, gente. É muito alta, é perversa, né? O desafio que o presidente fez hoje aos governadores é interessantíssimo, né? Nunca antes na história desse país se viu um debate sobre carga tributária dessa forma. Olha, se você quer, você acha que é muito pouco, que é muito alto o imposto federal, eu zero federal, zero teu estadual. Né? Então, com esse debate, quem ganha é o consumidor. Primeiro, porque o consumidor começa a entender o real vilão por trás dos altos preços dos combustíveis no Brasil e não fica batendo naquela velha tecla, né, de que os postos de combustíveis são os responsáveis, e não são. A prova está aí. O próprio presidente deixou bem claro que a carga tributária é o maior dificultador, tá, desse preço, desse desconto chegar ao consumidor final. O ICMS é um imposto maligno, é o pior dos impostos que tem. A forma como os estados trabalham esse imposto só faz encarecer o produto e não traz benefícios reais aos consumidores. Então é um imposto que realmente tem que se acabar. E a reforma tributária, que está proposta aí tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, prevê o fim desse imposto horrível, horrendo que nós temos aqui. Eu queria salientar o motivo pelo qual os governadores não podem abrir mão desse ICMS, dessa alíquota, dessa arrecadação. Se a gente for pegar a maioria dos estados, a arrecadação de ICMS sobre os combustíveis supera 20% de sua receita. Na situação que a gente está, já não pode abrir mão, né? Imagine, né, zerar uma arrecadação como essa. Porém, temos que tomar cuidado com os exageros. Eu quero levantar aqui o que aconteceu no início de fevereiro, em que os preços já sofreram duas quedas consecutivas e o governo do estado do Rio Grande do Norte simplesmente aumentou o valor do preço médio do combustível na pauta fiscal. Né? Passou de R$ 4,80 para R$ 4,85, enquanto os postos estão baixando os preços nas bombas, né? Então o governo do estado vai lá e aumenta, que diminui o impacto do desconto que está saindo lá nas refinarias, né? A gente não está aproveitando essa baixa de petróleo que está ocorrendo desde o início do ano. Logo após aquele problema lá de Trump com os iranianos, houve uma leve subida e depois começou a baixar por causa de diversos fatores, né? Esses são os pontos positivos, né? O mais importante de todos é temos que comentar, temos que falar sobre imposto, temos que comentar, temos que discutir, temos que debater carga tributária no Brasil. Eu venho dizendo há muito tempo que o nosso problema maior é um dos fatores, um dos maiores fatores, né, dos altos preços dos combustíveis é a alta carga tributária. Alguns pontos negativos que eu queria levantar aqui, a médio e longo prazo, nesse caso, é o fato da declaração de Bolsonaro ao dizer assim: eu baixei a gasolina 3 vezes. O que ele está dizendo para o mercado? Está dizendo para o mercado o seguinte: olha, quem manda na gasolina aqui sou eu, no preço da gasolina. Na hora que eu mandar a Petrobras baixar, a Petrobras vai baixar. Né? Isso era coisa que acontecia em governos anteriores.
né? Então, quando você dá esse recado para o mercado, os outros investidores ficam com receio de investir aqui, de aumentar a quantidade de empresas na área de refino, na área de extração, na área de produção, na área de distribuição, e com isso você não regula de forma correta o mercado, você diminui, né, os players no mercado, e com isso você não tem uma competitividade boa para produzir um desconto maior, produzir um preço mais competitivo na ponta para o consumidor, tá? Então, essa intervenção estatal ela não é positiva. A médio e longo prazo não é. O mercado fica com medo de investir, né? E aí a gente fica nas mãos da Petrobras. A Petrobras hoje tem 98,5% do refino, né? Toda a gasolina refinada, toda a gasolina que é vendida nos postos, ela é refinada pela Petrobras. É um só fornecedor. Um só fornecedor, ele dita as regras do mercado, né? Por que os outros não querem entrar? Justamente por causa disso, por causa de declarações como essa. Por final, meu grande receio, porém foi um pouco alentado pela última declaração do presidente. Na entrevista ele disse o seguinte, falou, olha, eu não quero briga com os estados, né? Eu só quero que o preço chegue no consumidor final. Isso é interessante, isso é importantíssimo que o presidente esteja alencado com isso e queira, na verdade, se preocupar com fatores como esse, como o preço do combustível lá na ponta. Nós estamos falando da gasolina aqui, mas tem que ser o diesel também, os fretes, os transportes, tudo é influenciado, né, por esse preço final. Afinal, nós dependemos muito dos caminhões para transporte de mercadorias aqui no nosso país, né? Então, estamos no ano de reforma tributária, é importante o bom relacionamento com os estados, é importante que a gente mude. Existe aí, pessoal, a proposta do IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, né? É um imposto que vai alencar 4 impostos hoje, que é o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS, né? E aí ele vai poder, a médio e longo prazo, se ele for aplicado conforme está a proposta na Câmara dos Deputados, se não for modificado, em 15 anos nós vamos ter um aumento na renda do brasileiro aí em torno de 20%, pai, que é coisa demais, tá entendendo? Então, fica o alerta aí, parabéns ao governo por botar, né, na tribuna, por trazer à tribuna esse debate, essa discussão. É importante que todos nós debatamos isso e fazer os ajustes corretos para não assustar o mercado e também evitar a médio e longo prazo que o nosso mercado seja competitivo, forte, com diversas empresas refinando, distribuindo e batalhando, brigando pelos consumidores nos postos de combustíveis. Então, um grande abraço para vocês e uma boa noite.